Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 22 de julho. Nesse vídeo daqui eu quero conversar com você sobre ambição e sonhar grande. Como a gente precisa se reacostumar a isso, né? Porque durante muito tempo, todo mundo sabe, o Botafogo não tinha a capacidade competitiva. Mas isso claramente já mudou. A gente tem um grande treinador, uma grande comissão técnica, a estrutura evoluiu um absurdo, o Textor está fazendo investimento pra caramba em contratações e está fornecendo ao Arthur Jorge o nível de qualidade e profundidade necessária para que a gente possa brigar nas três frentes. Inclusive, o Arthur Jorge ao GE, ele deu uma entrevista justamente falando isso, que ele quer estar bem nas três frentes, ou seja, o Arthur Jorge, ele não vai mirar apenas uma competição, porque quando você tem um elenco que te dá essa profundidade e a capacidade de brigar nas três competições, não tem motivo para você abrir mão daqui e dali. Não tem motivo, não tem porquê. O Botafogo hoje, se você quiser montar aí dois times com qualidade para competir, você consegue. É garantia de vitória? Claro que não. Cada partida tem a sua história, cada jogo é um jogo. Mas você consegue montar times extremamente competitivos. Você consegue dividir a sua atenção. O Botafogo ele não precisa hoje ficar naquela conta do chá. Eu só tenho, quando muito, 11 titulares. Quando eu olho para o banco, não tem ninguém. O Botafogo passa muito longe disso, mas muito longe mesmo. E é por isso que o Arthur Jorge ele está demonstrando essa ambição. Eu quero estar bem nas três frentes. Se o nosso treinador, o nosso comandante, está ambicionando as três competições, por que a gente tem que ficar cheio de melindre para poder chegar e sonhar grande? Para poder acreditar que a gente tem a capacidade de brigar nas três competições? É claro que conquistar uma tríplice coroa real, e aí eu falo de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, não aquela tríplice coroa que tem Campeonato Estadual, Brasileiro e Libertadores, Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, não. Estou falando das três principais competições. É claro que isso é muito difícil, nunca aconteceu na história do futebol brasileiro. Mas é impossível? Não, não é impossível. Só não foi feito ainda. É muito difícil, pouco provável de você conseguir. Mas não é impossível. E a partir do momento que não é impossível, você pode alcançar esse objetivo. Com muito trabalho, com muita dedicação, com os investimentos que o Textor está fazendo. Eu não sei se o Botafogo vai ser campeão de algum dos torneios, de algum dos campeonatos nessa temporada. Torço muito para que sim, claro. Não dá para a gente cravar, não, seremos com certeza campeões disso, daquilo, não dá. A gente torce para que o Botafogo possa fazer um bom papel em todas as frentes. E a gente sabe que hoje a gente tem qualidade e profundidade para isso. A gente consegue montar dois times, pelo menos, com muita qualidade. É engraçado porque nas redes sociais, inclusive, eu fiz uma publicação lá no Twitter falando sobre isso. E nas redes sociais, você tem ali muitos flamenguistas e palmeirenses naquela, não ganha nada há séculos e tá falando em tríplice coroa. Primeiro que eu não disse que a gente vai ganhar. Eu disse que a gente tem que ambicionar. A gente tem que ter a ambição de ganhar tudo. Não abrir mão disso ou daquilo. A ambição de ganhar tudo. E tem outra. O parâmetro agora é esse. Se Palmeiras e Flamengo não conseguiram, como é que os outros vão pensar nisso? Tá falando sério? Palmeiras e Flamengo não são as únicas equipes com grande capacidade de investimento. E o Botafogo, mais do que nunca, entrou nessa história. Para a galera que fala, pô, vocês não ganham nada há séculos, quase 30 anos sem ganhar um título de expressão, e você está falando em tríplice coroa. Irmão, nesse tempo todo que passou, o Botafogo ele teve mais de 300 milhões de reais em contratações. O Botafogo teve uma comissão técnica ultra mega comprometida com esse nível de qualidade no elenco, e não adianta você falar do Luiz Castro, porque o Luiz Castro em 2022, ele não teve toda essa qualidade, tampouco em 2023. É o melhor elenco do Botafogo disparado, no mínimo desde o título de 95. Tô falando algum absurdo? O Botafogo ele tá vivendo um momento especial como nunca viveu desde que a gente foi campeão brasileiro. A verdade é essa. Se o meu treinador ele tá querendo ir bem, firme e forte nas três frentes, se o Textor tá disposto a colocar dinheiro
para que o Botafogo possa chegar firme e forte nas três frentes, por que eu vou ficar com receio de ambicionar uma tríplice coroa? Na minha opinião, não faz sentido. Não existe regra que diga que o Botafogo, por não ter vencido nenhum torneio relevante desde 95, ele não pode chegar e ganhar numa única temporada 2, 3 títulos. Não existe tal regra. E tem muito torcedor do Botafogo, sinceramente, que tem medo de sonhar grande. É algo que a gente tem que se acostumar. O Botafogo hoje, ele briga e bate de frente contra qualquer equipe do futebol brasileiro e sul-americano. Não é modo de falar. Eu recebi uma imagem com um levantamento da pontuação conquistada no Brasileiro de 23 mais o Brasileiro de 24. Os 3 times que mais somaram pontos. Em primeiro lugar, o Palmeiras, 3 pontos a mais que o Botafogo. 109 pontos do Palmeiras, 106 do Botafogo, 103 do Flamengo. Uma parada dessa, ou é 106, 103, 100. Mas são 3 pontos de diferença para lá e para cá. O Botafogo está nesse circuito. O Botafogo, ele hoje consegue se colocar no meio das principais equipes e bater de frente. Nesse campeonato, por exemplo, nesse primeiro turno, o Botafogo venceu sem ser vazado, é bom que se diga, o Flamengo por 2-0, o Palmeiras por 1-0. Isso só para falar desses dois. Mas se a gente quiser ampliar o número de times, a gente consegue. O Botafogo venceu o Fluminense sem ser vazado. O Botafogo venceu o Corinthians sem ser vazado. O Botafogo venceu o Atlético Mineiro sem ser vazado. O Botafogo venceu o Internacional sem ser vazado. O Botafogo venceu um monte de time que no começo do campeonato, antes do Brasileirão começar, eram tidos como times que brigariam na parte de cima, enquanto a galera tinha colocado o Botafogo como coadjuvante. Você se sente como coadjuvante hoje? Você, botafoguense, se sente como coadjuvante no Brasileirão, na Libertadores, na Copa do Brasil? Isso não significa que a gente vai ganhar as 3 competições. Pode ser que o Botafogo conquiste um campeonato, pode ser que conquiste 2, pode ser que não conquiste nenhum, bate na madeira, mas sim, é uma possibilidade, futebol é assim. Ou pode ser que conquiste os 3. É impossível? Não é. É muito difícil. Mas com a mentalidade certa, rodando o elenco da maneira correta, conseguindo fazer um bom trabalho nesse sentido de manter o nível físico do time sempre ali num ponto legal, justamente você gerenciando a minutagem dos jogadores, você sabendo fazer a gestão do grupo, e isso tudo o Arthur Jorge está sinalizando que tem capacidade e competência para fazer. Ambição não falta no Textor, ambição não falta no Arthur Jorge. Não pode faltar na torcida. Não faz sentido uma torcida que chegou a fazer uma faixa gigantesca. Não há clube que resista a tamanha falta de ambição no momento que a gente tem capacidade de brigar nas 3 frentes, se contentar com uma coisa só. Ah, não, mas quem tudo quer, nada tem. Irmão, é muito legal esse ditado. Mas na prática, se você tiver material humano como o Botafogo tem, e você tiver uma comissão técnica que sabe gerenciar todo o grupo, mantendo o grupo num nível ali legal de concentração, de foco, de satisfação, todo mundo tendo oportunidade, que é o que Arthur Jorge está fazendo, você tem que querer mais. Esse Botafogo pode mais. Não é impossível. E se não é impossível, dá para ser feito. Se a gente vai conseguir ou não, é uma outra história. Mas a ambição, essa tem que estar presente, sem a menor sombra de dúvida. Fogão, quero saber a sua visão sobre o assunto. Você, claro, pode discordar de mim à vontade, mas eu quero saber quais são os seus pensamentos em relação a isso. O Botafogo hoje tem estrutura, tem elenco, tem qualidade, tem profundidade, tem uma ótima comissão técnica e tem um sócio majoritário que não está deixando de investir. Pelo contrário. O que você pensa a respeito disso e o que você quer alcançar nessa temporada? Coloca aqui embaixo seu pensamento, quero ler seus comentários. E lembre-se, amanhã eu estou de volta com mais informações do nosso Botafogo, mais opinião, mais análise e, claro, eu conto com a participação de vocês. Beleza? Um grande abraço. Fui!